Eu quero compartilhar rapidamente uma meditação, uma palavra, porque nós vimos nessa manhã essa encenação da paixão de Cristo, da morte do Senhor Jesus, uma história onde a maioria de nós já conhece, já ouvimos, já vimos um filme, já vimos uma série, já conhecemos parte dessa história, mas a pergunta é por que muitas vezes as pessoas conhecem a história, mas não seguem ao Jesus da história, não andam com o Jesus da história. Muitas pessoas creem que Jesus foi um grande homem, o Filho de Deus, uau, maravilhoso, colocam ele num patamar muito alto, mas a pergunta é, então por que você não o segue? Por que você não ouve as palavras dele? E eu quero aqui trazer aqui para nós rapidamente algumas razões possíveis do porquê que algumas pessoas até conhecem dessa história, porque o fato é, Jesus veio. Se hoje nós estamos no ano de 2025, nós estamos no ano de 2025, depois de Cristo. Isso é inquestionável, ele veio, Jesus, o Filho de Deus. E a primeira razão do que às vezes algumas pessoas conhecem essa história, mas não seguem a Jesus, não buscam saber sobre Jesus, é porque se acham indignos. Muitas vezes foi inculcado na cabeça dela de não, você não é digno, você não é uma pessoa merecedora de poder andar com Jesus, você não se comporta bem, você tem pensamentos maus, você é uma pessoa inadequada, inapta para poder andar com Jesus, porque quem anda com Jesus são homens muito santos, muito consagrados, muitos retos. Isso é uma mentira. Eu quero ler aqui 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, sei que vão projetar aqui. A palavra de Deus diz através de Salomão, um homem de Deus, um dos homens mais sábios que pisaram aqui nessa terra, ali em Eclesiastes, ele diz assim, Eclesiastes 7:20 diz: não há um só justo na terra, ninguém que pratica o bem e nunca peque. Isso é uma verdade tão grande que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21, olha só o que ele escreve. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, ele diz assim: agora, porém, o apóstolo Paulo dizendo, agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, não tem a ver com ter um merecimento, não tem a ver com ser uma pessoa bem comportada, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Tem aqui alguém que nunca pecou? Acho que todos pecaram. E se tivesse alguém que levantasse a mão, poderia ser um anjo aqui no nosso meio, mas não é o caso. Todos pecamos. E a palavra de Deus diz que todos nós estamos separados. Não tem a ver com nós sermos ou deixarmos de ser dignos, é simplesmente porque o Senhor Jesus nos recebe pela sua infinita graça e favor. Por isso, se algum dia falaram para você, ou se algum dia um pensamento teve no seu coração, de você falar, não, eu não sou digno nem de ler a Bíblia, isso é uma mentira. Porque o Senhor deseja que todos se acheguem a Ele, pela sua infinita graça, e não por causa de nós, mas por causa dEle. Amém? Segunda coisa que muitas vezes nos impede de seguir esse Jesus, a qual nós já conhecemos a história, é uma ideia errada de Deus. Sabe que ao longo da nossa vida, as nossas experiências, a nossa trajetória, nós naturalmente criamos uma ideia de um Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele não tem compromisso com a nossa ideia que nós temos dele, porque ele já tem uma imagem, ele já tem uma forma. A palavra de Deus diz que Jesus é a expressão exata de Deus.
Jesus, o Filho de Deus, ele disse um dia para os discípulos dele: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a imagem de Deus. Mas muitas vezes nós criamos uma imagem errada de Deus. Eu fui criado dentro da igreja, mas ainda assim, eu mesmo tendo sido criado, eu tinha uma ideia de que Deus era um velhinho que estava sentado num trono com um cajado, esperando eu aprontar para dar na minha cabeça. Não sei se alguém já teve essa ideia, que falava assim: não faz isso que Deus castiga. Eu falei: estou lascado. E muitas vezes, por nós termos uma ideia equivocada de Deus, deixamos de andar com Ele, deixamos de dar ouvidos a Ele, deixamos de caminhar com Ele por causa de uma ideia distorcida de quem Ele é. Eu quero ler aqui um texto rápido que exemplifica isso, onde o Senhor Jesus contou uma história, ali em Lucas no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 28. Jesus contou uma história de 2 filhos. Um era chamado, e a história mais conhecida, de o filho pródigo, daquele filho que pediu a parte da sua herança para ir para uma terra longínqua, mas ele tinha um irmão, que é chamado de um irmão mais velho, um irmão que não saiu da casa do pai. E olha só o que diz, Lucas capítulo 15, a partir do 28, diz assim: o filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Esse filho vivia há anos na casa do pai, com uma ideia errada do próprio pai, e por causa disso não desfrutou daquilo que ele já podia ter desfrutado. Muitos de nós, por termos uma ideia equivocada de Deus, por termos uma ideia equivocada do Senhor, nós não desfrutamos daquilo que Ele tem disponível para nós. E o que Ele tem é algo maravilhoso, é um grande banquete, é um grande alimento, é vida. O Senhor Jesus tem vida para nós. Amém. Terceira razão, o terceiro motivo do que às vezes muitas pessoas não seguem a essa história, a esse Jesus dessa história que ouvimos, é a falta de disposição. Em outras palavras, a preguiça. Tem muitas pessoas que elas não têm preguiça de levantar cedo para ir para trabalhar. Faz isso com toda a força, porque ele sabe que se ele não chegar no horário, ele é mandado embora. Mas quando fala de dispor da sua vida e do seu tempo para servir, amar e adorar aquele que o criou e o salvou do inferno, aí a preguiça bate forte. Eu quero ler aqui um texto de um homem que teve a sua vida mudada, porque ele teve uma disposição de dizer: se o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. Ele dizendo para Deus: Deus, eu só saio daqui se eu tiver a bênção do Senhor. Uma disposição de ter a sua vida mudada. Lá em Gênesis capítulo 32, nós vamos ler a partir do verso 22. Gênesis 32, a partir do verso 22, diz assim: naquela noite Jacó levantou-se e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito passar o rio, fez passar também tudo quanto possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, que significa usurpador, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, que significa príncipe de Deus, pois você lutou com Deus e com homens e venceu. E Jacó prosseguiu: por favor, diz-me qual é o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que perguntas o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse:
vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Sabe, havia algo no coração desse homem, Jacó, porque ele tinha uma vida muito atrapalhada. O nome dele significa usurpador. Ele teve que enganar o pai dele, teve que negociar com o irmão dele, foi enganado, enganou, uma vida confusa. Mas teve um momento onde ele teve a oportunidade de se encontrar com Deus e falou: daqui eu não saio, enquanto eu não tenho a bênção do Senhor. Eu não aguento mais essa vida que eu tenho atrapalhada, eu quero a tua bênção. E ele se dispôs. E a palavra fala que ele ficou a noite inteira lutando com aquele homem que era um enviado de Deus, representando o próprio Deus. E ali ele foi abençoado, ao ponto que o nome dele foi mudado de Jacó, que significa usurpador, mentiroso, trapaceiro, para Israel, que significa príncipe de Deus. Eu queria que você, se você puder, falar para a pessoa que está do seu lado assim, diga para ela assim: hoje Deus pode mudar o seu nome. Não o seu nome literal, entenda, é o nome da sua situação. Talvez você chegou aqui nessa manhã igual Jacó, a vida atrapalhada, a vida ao ponto de não sei mais o que eu faço. Mas debaixo da bênção de Deus, Ele pode tocar em você e mudar a situação, mudar o nome, te dando vida e te chamando de príncipe de Deus. Amém, aleluia. Quarta razão, ou quarto motivo do porquê algumas pessoas conhecem essa história de Jesus, mas não caminham com Ele. Sabe o que é? Amor pelas coisas do mundo. 1 João, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João, o discípulo amado, ele escreveu algo poderoso. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz assim: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe, eu já ouvi pessoas falar: não, eu não vou seguir Jesus não, porque eu sei que se eu seguir Jesus eu não vou poder mais fazer um monte de coisa que eu gosto de fazer. Mas é que você não entendeu ainda, que quando você tem uma experiência com Jesus, onde você fala com Ele e Ele fala contigo, o seu sentimento não é mais: eu não vou poder mais fazer. O seu sentimento agora é: eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso mais fazer aquilo. Eu não preciso mais dessas coisas do mundo. Por isso, quando nós entregamos o nosso coração e a nossa vida para Jesus, Ele nos preenche, Ele nos satisfaz. Existe um buraco no ser humano que só Deus pode preencher através de Jesus. Há um anseio interior no ser humano por encontrar Deus. Alguns criam seus próprios deuses. Às vezes o seu Deus é o trabalho, às vezes o seu Deus é a sua família, às vezes o seu Deus, e hoje está na moda, é o seu corpo. Mas todo ser humano precisa ter um Deus, porque há esse buraco dentro do homem. E Jesus é aquele que, quando Ele entra, Ele preenche exatamente esse buraco. E a nossa sensação, o nosso sentimento é: eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. Jesus, o Filho de Deus. Amém, aleluia. Quinta coisa, que muitas vezes, apesar de conhecer a história de Jesus, ouvir os relatos de Jesus, ver filmes, ver séries sobre Jesus, muitas vezes nos impede de andar com Jesus, é a família. E isso é um assunto muito delicado, mas infelizmente muitas pessoas às vezes foram tocados por Jesus, conheceram a mensagem de Jesus, mas com medo de entristecer a sua família natural, com medo de criar contendas e dissensões entre a família, ele abandona Jesus para ter paz na casa dele. E uma paz que não é a de Deus. Eu quero ler esse texto. E esse texto foi o próprio Jesus que disse. Está lá em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 14, a partir do 26. Diz assim: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e até a própria vida mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe, muitas pessoas deixam de seguir a Jesus, deixam de andar com o Senhor, para não ter conflito em casa com o cônjuge, para não ter problema com a mãe. Mas o Senhor Jesus está dizendo: ei, acima disso, anda comigo. Porque quem anda com Jesus, quem se torna discípulo de Jesus, quem entrega a sua vida para Jesus, Jesus, ele disse certa vez: aquele que tenta achar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida pela minha causa, a achará. Sabe, que nada venha a ser impedimento para que possamos não apenas ouvir a história de Jesus, mas de seguir a Jesus nessa manhã, em nome de Jesus. Sexto motivo do que às vezes muitas pessoas conhecem a história, conhecem todos os relatos, já ouviram, já viram, mas não seguem a Jesus. Sabe o que é? Más experiências do passado com a igreja. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: às vezes nós ouvimos histórias, ou às vezes vivenciamos histórias, ou às vezes ouvimos histórias de igreja que tem louco dentro. E posso te falar? Tem mesmo. Porque a igreja, ela não é perfeita. Eu quero ler algo aqui, que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, um homem de Deus, chamado por Deus, escreveu a muitas igrejas. E ele escreveu também aqui a igreja de Corinto, aqui em 1 Coríntios capítulo 1. E se você estudar a palavra de Deus, o apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para abrir muitas igrejas em Corinto. Ele escreveu carta para a igreja de Éfeso, escreveu várias cartas para várias igrejas. Mas de todas as igrejas, a mais problemática era de Corinto. E se você ler, você se assusta com as coisas que tinha lá. Ele tinha que chamar a atenção de falar assim: você que está indo para o culto, na ceia, que come demais, você não tem comida em casa não? Você para de beber tanto vinho na ceia que você sai do culto bêbado. Outra vez ele disse assim: ô menino, para de ter relação com a mulher do seu pai. Olha a coisa, que coisa de louco. Era uma igreja que tinha muito problema. Mas olha só o que o apóstolo Paulo escreveu ali em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 1, logo no início dessa carta. Ele diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santo, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo logo depois ia ter que começar a chamar a atenção da igreja de um monte de coisa, mas ele diz: ei, eu estou escrevendo essa carta àqueles que estão sendo santificados em Cristo. Eu estou escrevendo essa carta para aqueles que foram chamados por Deus para ser santos. Eles eram perfeitos, sim ou não? Não. Tem pessoas às vezes dentro da igreja que nos ferem. Tem gente que é louco mesmo. Mas ainda assim, apesar das deficiências, é a igreja de Jesus que está sendo santificada, que está sendo preparada. Por isso, pode ser que às vezes no passado você teve experiências ruins, ou ouviu histórias ruins com relação à igreja. Eu falo, não ouça só histórias ruins não, lê 1 Coríntios, você vai ver um monte de história ruim aqui. Mas ainda assim, era a igreja de Jesus. E quando nós entendemos que apesar dos loucos que às vezes a gente encontra à nossa volta, continua sendo a igreja de Jesus. E um dia, esse Jesus que nós vimos aqui morto, ressurreto, depois de ressuscitado, ficou 40 dias na terra com seus discípulos, depois subiu aos céus. A palavra de Deus diz que ele vai voltar da mesma forma que subiu. Sabe para quê? Para buscar a sua igreja. Mesmo ela não sendo perfeita, porque não tem nada a ver conosco, porque todos pecaram, mas é naqueles que creem nele e vivem no seu nome. Por isso, se você teve alguma experiência ruim, eu te digo, perdoa, mas não deixa de andar com Jesus por causa disso.
porque continua sendo a igreja de Jesus. Sétimo e último motivo ou razão do porquê muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas não andam com Jesus. Sabe o que é? Porque muitas vezes foi lhe ensinado errado, ou nem sequer lhe foi ensinado. Infelizmente hoje nós estamos num mundo onde muitas pessoas ainda não conhecem a história de Jesus. Às vezes ouve ali por cima e tem muitas vezes uma ideia distorcida, uma ideia equivocada de quem é Jesus. Mas lá em Mateus capítulo 16, eu quero ler Mateus capítulo 16 a partir do verso 5, que diz assim. Mateus 16, 5 diz assim: quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: estejam atentos e cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si: é porque não trouxemos pão? Os discípulos eram meio totó. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para as 5.000 e dos quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes falava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Sabe quem eram os fariseus e os saduceus nessa época? Não se assuste com isso. Eram os líderes religiosos. Muitas pessoas não seguem a Jesus porque os líderes religiosos ensinaram de forma errada, ou muitas vezes nem sequer ensinaram. E o Senhor Jesus vem e alerta os seus discípulos: ei, cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus, porque só existe um ensino que leva à vida, é o ensino de Jesus, as palavras de Jesus. Ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. São as palavras de Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha tanto temor quanto a isso, que cada vez que ele escrevia uma carta, ele era inspirado por Deus e escrevia apenas aquilo que o Senhor orientava que falasse. E um dia ele escreveu: ei, se algum dia eu mesmo venha com um evangelho para vocês, que não seja esse que eu já escrevi, seja amaldiçoado, porque o evangelho que eu escrevi é simplesmente aquilo que o Senhor me disse. Sabe, as palavras de Jesus é que dá vida e entendimento. Por isso nós temos que tomar cuidado com outros ensinos que não sejam de Jesus, porque Jesus alertou isso. Toma cuidado. E ele dá o exemplo desse ensino como fermento. Não sei se você já fez bolo, mas fermento é um negocinho ruim se você comer sozinho. É o que mais vai em menos quantidade numa receita de bolo, mas ele pode fazer um estrago no bolo. Ele fermenta o bolo pode crescer, aí você acha que está muito bonito, de repente é muito frustrante essa situação. E o Senhor Jesus estava dando o exemplo do fermento com esse ensino, que ei, você está ouvindo esse ensino, você pode ver algo muito grande, mas por dentro sabe o que está? Está oco, porque não tem vida. Só existe vida nas palavras de Jesus. Jesus, em João capítulo 6, ele estava dando uma palavra para os discípulos dele, e no momento ele deu até uma palavra muito dura, onde a palavra de Deus fala que muitos discípulos o abandonaram. E de repente ele se vira para os 12 discípulos dele e pergunta: e vocês não vão embora? E Pedro se volta para o Senhor e diz: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: somente Jesus tem as palavras
de vida eterna. Eu sei que tem muitos ensinamentos por aí, eu sei que existem muitas religiões por aí, mas o que a palavra de Deus diz, João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, por nos amar tanto, por nos amar de forma tão poderosa, Ele criou um mecanismo, um caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus, Ele criou um caminho de dizendo: eu amo tanto esses seres humanos, que eu quero eles perto de mim. E por isso Ele criou um caminho, enviando o seu Filho, para nos ensinar o caminho de se achegar a Deus. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim, que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Não existe outro. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o ensino errado, ou simplesmente não temos sido ensinados segundo as palavras de Jesus, porque o resultado do ensino errado vai ser muito decepcionante. Mas as palavras de Jesus dão vida. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, se você puder. Eu queria te convidar a você a fechar os seus olhos nessa hora. Que talvez você entrou aqui nessa manhã, convidado por uma pessoa, para esse musical que nós tivemos aqui. Mas isso é muito mais do que um musical, do que uma peça, ou de que algumas músicas. Isso é uma mensagem. A mensagem de Jesus, através da salvação em Cristo Jesus. E o texto que nós citamos de João capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você, através dessa encenação, através desse partilhar, no seu coração, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que há cerca de 2000 anos atrás veio ao mundo para morrer por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, eu quero te convidar nessa manhã, você poder fazer uma oração falando para Ele, dizendo para Jesus: Jesus, eu acredito em você, eu acredito no preço que o Senhor pagou por mim, e eu quero falar isso para o Senhor, te agradecer, porque eu não merecia, eu não sou digno, sou pecador, mas ainda assim o Senhor decidiu me amar. O Senhor decidiu pagar um preço por mim, para abrir um caminho, dizendo: filho, se você quiser vir até mim, tem um caminho. Jesus é o caminho, e com isso você chega ao Pai. Por isso, se você nessa manhã quer fazer isso, eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eu quero te ajudar nessa manhã a você fazer essa oração para Jesus, dizendo que você crê nele. Mas não queria que você apenas falasse que cresce, mas você dizer para ele: Jesus, a partir de hoje, eu quero viver baseado nisso, em crer em Ti. Porque todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. E você aí com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração, se esse é o teu desejo nesse lugar, repita uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, através dessa encenação, através desse compartilhar, e eu quero declarar nesta manhã, que eu sei que sou um pecador, e eu preciso de Ti,
E eu quero declarar nesta manhã que eu creio em Ti, Jesus. Creio que um dia o Senhor veio ao mundo, viveu, morreu e ressuscitou, para que hoje eu pudesse ter acesso à presença do Pai através de você. Por isso eu te peço, nesta manhã, entra na minha vida. Eu quero a partir de hoje viver uma vida que crê em Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para me salvar e ser o meu único mediador entre Deus. Obrigado, Jesus, pela tua morte, pela minha vida.